Na quinta-feira. Não me interessa com o que o Brasil vai jogar. O importante é torcer pelo Brasil. Muito bem. Folga então, demais. No mundo dos teus sonhos. Vai folga na, eu não entendo esse negócio de folga no jogo. E o pessoal foi convocado para jogar? Ah, conversando. Mas a gente. O jogo é à tarde, né? O jogo à tarde é de 7 horas da manhã. Uma televisão desse tamanho tem coisa melhor do que assistir, ó, televisão zona. Bota a música pra rolar e fica assistindo o jogo. Ó, então, aí pode. Aqui a cidade é uma rádio diferente. Então a gente pode fazer isso também. Então, falando umas coisinhas diferentes. Umas coisinhas diferentes. Falando da transição de governo aí, então. Essa PEC tá gerando muita polêmica porque o governo quer retirar aí o auxílio emergencial dela e o pessoal diz que não aceita. E o líder do governo Bolsonaro, né, o Carlos Portinho, já disse que só vai trabalhar no que estava previsto. Eles só vão aprovar o que estava previsto. O que não estava previsto não vai ter o voto da oposição para aprovar essa PEC. Então, vem confusão por aí. Ontem, o Guido Mantega, né, que foi um dos piores ministros da economia que o Brasil já teve, quando o governo Dilma, por pouco o Brasil não quebra de vez, ele foi convidado a deixar a equipe de transição. Ele emitiu uma nota e botou a culpa aí no pessoal do Partido Novo, que estava querendo tumultuar, mas o Partido Novo disse que só pediu que a lei fosse cumprida. Guido Mantega é ficha suja, não pode assumir cargo oficial. Ele disse que ia ficar mesmo sem o cargo oficial. Porque, para que o ouvinte entenda, a equipe de transição de Lula tem 300 nomes já. Mas só recebe 50. Mas só recebem salários 50. São salários até generosos, de 17 mil, mais ou menos a média de salários aí. Mas isso é previsto em lei, independente de quem ganhar a eleição. Então vai ter uma equipe de transição lá, se fosse Bolsonaro, se fosse Lula, fosse Ciro, Simone Tebet, enfim. Ia ter uma equipe de transição com esses salários lá. Então, essa equipe de Lula tem esses 200 nomes, mas só recebem 50. Guido Mantega estava voluntário, né? Porque ele não podia receber por causa dessa questão da condenação dele. Mas aí a pressão foi tão grande que ele acabou ontem renunciando ao cargo de voluntário na transição, gerando uma espécie de crise pré-governo. E voltando às falas do presidente Lula, elas estão sendo tão ruins, né? Por mais que os petistas se esforcem em dizer que Lula agora virou o pai da Amazônia, né, que só fala em meio ambiente. Tinha uma coletiva de imprensa ontem que foi cancelada de última hora, porque as falas dele sobre a economia, sobre o mercado, foram muito mal recebidas e o dólar foi a 5,40, a bolsa que segue caindo, o risco do Brasil aumentou. Enfim, aí os petistas dizem, não, mas o problema é que o povo não se incomoda porque o mercado não está nem preocupado com quem está passando fome. É uma análise muito equivocada isso, da parte de quem está dizendo isso. E eu acho que o presidente, assim como disse várias vezes aqui sobre o Bolsonaro, essas pessoas têm que ter mais cuidado com o que vão falar. Acabou aquele tempo que tudo que a pessoa falava era lei. Hoje você tem que ter cuidado com o que fala, porque hoje tem um negócio chamado rede social. Então você fala uma coisa, não vai esperar mais o Jornal Nacional dizer de noite não, de 8 horas da noite não. Você fala, 10 minutos depois, tá tudo viralizado na internet. Que menos, tem coisa que passa em segundos, já tá, somente negócio de meme. Pois é. A galera fica só esperando. Não, Lula falando ontem parecia eu fazendo conta em casa. Não se preocupe não, o dólar vai baixar e a bolsa vai subir. Uma hora. Uma hora vai acontecer. Assim, eu fazendo conta em casa, não se preocupe não, uma hora vai ter dinheiro pra gente fazer tudo. Então uma hora chega. Então não pode ser desse jeito, minha gente. A gente tem que ter muito cuidado com o que fala. E você não pode também criar um inimigo com o mercado financeiro. Né? Ontem, Renata, já começou o Não é possível, não, que a gente tá saindo de 4 anos de presidente que fala o que quer e não pensa nas consequências, para ir para mais 4 anos de outro que vai falar o que quer e não pensa nas consequências. Mas você tem dúvida? O Brasil tá... Que eu não tenho nenhuma. O Brasil tá lascado. Ontem, os economistas do Plano Real, né, os pais do Plano Real, Pedro Malan, o Armínio Fraga, e tem outro também que eu não estou lembrado agora o nome dele, eles já emitiram uma carta, o povo adora emitir carta, né? A carta pedindo responsabilidade a Lula.
Então eles apoiaram o Lula no segundo turno, todos são ligados ao PSDB. Emitiram essa carta ontem porque o presidente disse que não vai cumprir teto e vai ser assim mesmo. Então eles emitiram essa carta ontem. Então começa a acontecer um desembarque desses economistas mais liberais, né, pelo discurso. Mas eles alegando surpresa, eu não sei qual surpresa nenhuma, porque Lula em nenhum momento está nisso, ninguém pode cobrar dele. Lula em nenhum momento ele está sendo incoerente com o que ele prometeu na campanha. Ele prometeu isso que ele está falando. Aí o pessoal fica fazendo drama. Não, eu apoiei, mas estou arrependido. Pausa. Foi prometido o que na campanha? Auxílio de R$600. Mais R$200. O que eu consegui acompanhar dos debates era basicamente a mesma coisa, só dizendo que ia fazer diferente algumas coisas das pautas sociais. Mas no principal, assim, é a mesma coisa. Na verdade, ambos prometiam e não diziam de onde viria a fonte de receita, né? E para pagar esses R$600 do vai virar Bolsa Família de novo, né? Desse programa social aí, para você pagar esses R$600 você tem que tirar esse dinheiro de algum lugar. E tem um teto, a lei do teto, né? Ela foi estabelecida para que não houvesse gastança em demasia. Porque, Renata, essas gastanças com o dinheiro... não existe dinheiro público. Isso é mentira. Margaret Thatcher já dizia isso lá nos anos 70. O dinheiro é meu, é seu, é de Lucas, é de Vinícius. Esse dinheiro vem dos impostos que a gente paga. Não tem esse negócio de dinheiro público. Então, a PEC, essa história do teto de gasto, ela foi criada para evitar desmando no dinheiro. Porque gastava dinheiro de todo jeito e a conta chega. Já está se falando em cobrar a taxa do PIX, já está se falando em voltar o ICMS nos combustíveis também, em vários impostos que aconteciam antes, saíram e estão falando em voltar. Então, assim, tudo... Se tirou dinheiro de um canto, vai ter que cobrir do outro. É aquela história do lençol. Você descobre os pés e cobre a cabeça. Cobre a cabeça e descobre os pés. Então, na campanha foi prometido muito. E agora o pessoal está vendo que não é assim. Então, para jogar pressão em cima da sociedade, o que é que o presidente eleito está dizendo? Não, a gente não vai furar o teto do jeito. Se furar o teto do jeito, vai ter problema jurídico. Foi assim que Dilma Rousseff foi empichada. Aí vai vir o pessoal do discurso, foi um golpe, e o pessoal, sim, mas porque houve problema de pedalada fiscal. Então, tem que ter muito cuidado com o que vai acontecer, para depois, mais na frente, não enfrentar problema, né, desses problemas aí que a gente tá vendo. Mas pelo que a gente percebe, Renata, o Alckmin, parece que o Lula tá deixando o Alckmin para resolver essas questões mais da montagem do governo, e ele vai criar uma espécie de semipresidencialismo, né? O Alckmin vai ter uma função muito maior do que a gente esperava. Acho que o Lula também está com muita paciência, não. Ele entrou mesmo para tentar derrotar Bolsonaro, conseguiu, e agora ele vai aí seguir um governo meio que deixar muita coisa na mão do Alckmin, né? Parece-me que está dando essa tendência para isso. Muito bem, 10h20, WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 99870-99.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. O Ciro Costa está aqui, mandou uma pergunta para o Mário Flávio sobre a política local. Vamos ouvir. Bom dia, Mari e Renata. Vocês acreditam que o tempo de 2 anos é suficiente para o prefeito Rodrigo Pinheiro emplacar o nome dele fortemente para concorrer à reeleição, pois a prefeita Raquel Lira teve como principal cabo eleitoral a construção da Via Parque, e o tempo que falta para que haja nova eleição para prefeito é muito pouco para que ele possa construir uma obra que de fato chame a atenção da população. Vocês acreditam que isso é possível, ou a reeleição dele vai ficar atrelada a um bom desempenho de Raquel Lira frente ao governo do estado? Olha, tinha um episódio de Chaves que ele respondia as duas coisas, tá lembrado? Pronto. Então é mais ou menos as duas coisas. O Rodrigo Pinheiro precisa dar uma cara ao governo dele. Rodrigo ou Raquel? Rodrigo. Não, Rodrigo Raquel, primeiro com Raquel.
o gato Rodrigo Pinheiro precisa dar uma cara ao governo dele. A cara ainda é da gestão de Raquel. Tirando o secretariado, que ele mexeu em tudo, mas você para onde vai é a cidade cheia de problema. É cheia de buraco, é cheia de obra inacabada, é cheia de situação que envolve dificuldades em infraestrutura. Então ele precisa dar uma cara ao governo dele, né? Que na minha opinião ainda não tem. Tem um governo de transição, digamos assim, de Raquel para o de Rodrigo. E eu não sei se vai ter recurso. Em transição até o fim. Não sei se vai ter recurso para construir uma grande obra. Agora a cidade precisa. A grande obra que tá acontecendo nesse momento é o que? A Avenida Brasil, né? Que deve ser concluída nos próximos meses aí. Que já existe, né? Distrito Industrial. Que foi iniciada na gestão de Rodrigo. Aqui é a obra do Distrito Industrial, né? Que são 6 meses aí de obra. Tem uma promessa de um binário aqui na Leão Dourado. Né? Então a cidade precisa de obras desse tipo, que ela descongestione o trânsito, porque está ficando bem complicado. E na periferia de situações que envolvam mais uma melhora no transporte público, né? Para que o transporte público ele flua melhor. Mas ainda é um governo que vai ter essa cara mesmo quando essas obras chegarem. E elas vão chegar no ano pré-eleitoral, que é esse ano que se aproxima em 2023. Então eu acredito que o ano 2023... E Rodrigo aqui, quando deu entrevista, o prefeito assim, estava muito confiante, porque ele disse que os projetos que estão lá, inclusive, tem as assinaturas de Raquel, né? Não é possível que Raquel vá ignorar o pedido dela mesmo, né? Então... Seu Madruga vendendo churros. Não Chaves, né? Chaves, vendendo churros para ele mesmo. Pega os churros e vai vender. Então, assim, ele vai depender muito disso. E, claro, a ajuda de Raquel na questão de recursos vai ser essencial. Mas ele vai ter que buscar muito mais recursos aí com relação ao governo federal. Tem mais perguntas. Bom dia, Mário. Mário, vai ter problema não. Pedaladas fiscais acabaram no dia seguinte ao impeachment de Dilma. É a opinião do Walter Santos. Eu não vou falar o quê? Ele mandou a opinião dele, então não tem muito o que comentar, não. Mas se né? O Congresso todinho com... a questão, Walter, é que se tem número, por exemplo, se tem... quem vai ficar na presença da Câmara? Para você ter uma ideia, Walter, Lula, quando foi presidente, teve mais de 100 pedidos de impeachment contra ele. Dilma, quando foi presidente, teve mais de 100 pedidos de impeachment contra ela. Bolsonaro, Temer, quando foi presidente naquele mandato tampão dele, teve quase 50 pedidos de impeachment. Bolsonaro agora teve mais de 100 pedidos de impeachment. Quem bota os pedidos de impeachment para frente é o presidente da Câmara. Se Bolsonaro colocar um aliado dele, por exemplo, se o Arthur Lira for mantido na presença da Câmara, é um aliado de Bolsonaro. Então chegarem, se for nessa... Por isso a importância do número, que a gente nunca lembra, no número de deputados. O pessoal não faz essa conta. Então pegando esse raciocínio do Walter aí, que não tem problema, que pode gastar à vontade, furar teto e acabou essa história... Mas eu entendi que ele quer dizer que com o Bolsonaro não teve esse negócio. Eu estou dizendo como funciona o trâmite da história. Se um deputado entra com um pedido de impeachment baseado nessa situação, chega na mesa do presidente da Câmara, ele avalia se bota para frente ou não. Ele botando para frente, a base bolsonarista é muito melhor do que a base de hoje do PT na Câmara e no Senado. Bom dia, Maria Renata. E a história da picanha e cerveja? Já virou até metáfora. Rodrigo Melo. Eu estou esperando a picanha. Antes o Bolsa Família era 190. Bolsonaro para falar que o dinheiro do Brasil ia para fora. Aí inventou os 600. Agora o pessoal só quer 600 e não mais 190. Tá certo. E eles prometeram, né? César. Os dois prometeram aí os R$600. Oxi, quem tem 190, quem quer 600? Qual que vai querer 600? Vai querer receber menos? Então quem prometeu tem que cumprir agora. Quem é o besta? Bom dia, Rádio Cidade, sempre na escuta. Ailton Gonçalves do bairro Kennedy. Obrigada, Ailton. Um abraço. Muito bem. A gente rodou o WhatsApp, sabe? Vamos fazer o sorteio? Vai, sorteio aí,